Olá, Presídio de Nova Lima, realidade ou sonho? Eu sou Vanessa Sanches. No estúdio comigo, o presidente do Instituto Nova Limense de Estudos do Sistema Penitenciário, o advogado e juiz aposentado Juarez Azevedo, o doutor Juarez. Como é que vai, doutor Juarez? Tudo bem, doutora. Prazer mais uma vez estar aqui com a senhora. O prazer é nosso. Realidade ou sonho, o nosso presídio? O senhor poderia nos falar, nos responder? Sim, mas vamos antes fazer um histórico do nosso presídio. Muitas pessoas já sabem, já conhecem essa triste realidade. Mas eu acho sempre bom, inclusive para concatenar melhor as nossas ideias. Nós sabemos, e aqueles que não sabem irão ficar sabendo agora, que o nosso presídio, antiga cadeia de Nova Lima, foi construída onde era a antiga estação rodoviária da cidade. E eu já disse isso algumas vezes, apenas levantaram paredes e colocaram grades. E ali começaram a depositar seres humanos. Nós sabemos que o lugar é insalubre, doutora, é insalubre para o preso, é insalubre para os profissionais da segurança e principalmente é insalubre para os familiares dos presos que lá vão visitá-los. Podemos dizer que não é recomendado. Não nem é recomendável. Também. Se a senhora, e a senhora conhece o estabelecimento, eu sei disso, sabe que ali a luz não é luz natural. Nós temos uma luz artificial, essa luz que nós vemos aqui, às 24 horas do dia. O ar, ele chega a ser rarefeito. As pessoas sentem assim uma certa dificuldade em respirar. E a partir desse momento, nós encontramos um lugar onde o cheiro, aquele cheiro característico do preso, fica suspenso no ar. Doutor Juarez, esse cheiro é tão forte que ele, quando você passa na rua, ao lado da penitenciária do presídio, você sente o cheiro. Sim, isso quando a senhora passa. Agora imagine as pessoas, os profissionais que ali labutam durante todo o tempo. Sim. E também o preso que ali permanece às 24 horas do dia. É desumano o que nós vemos ali. E além disso, doutora, nós conseguimos chegar, já há algum tempo, a uma população de no máximo 97 pessoas. Mas todos sabem que não ficam lá só 97 pessoas. No último motim que nós tivemos em Nova Lima, nós soubemos que 100 presos foram retirados dali. E ficaram mais outros 100 ou 100 e poucos presos. Então, sim, de 97, nós tínhamos mais de 200 pessoas recolhidas àquele ambiente infecto. Já foi até interditado o presídio, não foi, doutor Juarez? Sim. Eu iniciei lá atrás um processo de interdição. Mas nós sabemos que é difícil. Porque se você interdita aqui, o que acontece? As pessoas saem daqui e são depositadas em outros estabelecimentos do Estado. E veja a dificuldade que tem para a família ir visitar, para colocar mais gente no lugar onde a população sempre está superdimensionada, é muito difícil. O que nós fizemos foi, à época, colocarmos um número limite de pessoas naquele estabelecimento, que foram as tais 97. Mas sabemos que nem sempre é possível cumprir esse número. Isso, inclusive, é uma luta muito grande, é uma preocupação muito grande nossa com o futuro presídio que será construído aqui. Porque sim, queremos e vamos estabelecer, junto com muita gente, com muitas autoridades, o número máximo de pessoas daquele estabelecimento. Como é feito na PAC? Na PAC não passa daquele número, como é feito na PPP. Então, já temos exemplos e sabemos que nós podemos fazer isso. Mas dando continuidade... Você recorda o número da PAC, só para não ficar... Olha, nós tínhamos 80, começamos com 88, hoje nós já estamos com perto de 150 pessoas. Sim, ou sim, vagas. Sim. Sempre tem vaga em aberto. Mas pode dar continuidade? Pois não. Então vemos a superpopulação, é outro problema seríssimo. E além disso, doutora, o local foi reprovado por todas as pessoas que nós trouxemos aqui ao longo de mais de 8 meses, quando nós discutimos as questões aqui do presídio. Nós trouxemos aqui a delegada regional de polícia. Doutora Karina Borcaro. Isso, ela esteve aqui no programa conosco.
Nós trouxemos aqui o comandante da Polícia Militar. Sim. Né? Nós trouxemos aqui o comandante da Guarda Civil Municipal. Nós trouxemos aqui o diretor do presídio de Nova Lima, aquela pessoa que fica convivendo com os presos muito mais do que as outras pessoas. Nós trouxemos aqui o engenheiro Paulo Pires, né? Que é uma pessoa que está nos ajudando muito há muitos anos a mudarmos a história do presídio de Nova Lima. Nós trouxemos aqui o Ricardo, que era da APAC. Nós trouxemos aqui a Sandra, que já foi diretora da APAC. Todas essas pessoas nos mostraram o quanto aquele lugar que ali está é impróprio para o aprisionamento de pessoas. Isso foi, durante muito tempo, foram vários e vários programas que nós tivemos aqui, não encontramos uma pessoa sequer que falasse algo de positivo com relação ao nosso, hoje presídio, antiga cadeia de Nova Lima. E quanto ao motim, doutor Juarez, qual que é o impacto de um motim dentro do centro de Nova Lima? Pois não, doutora, eu acho que a pergunta foi brilhante. Porque, veja, esse é um dos problemas principais do presídio permanecer onde ele está. O nosso presídio está no centro da cidade. Quando existe um motim, a primeira coisa que a polícia tem que fazer, né, é desviar o trânsito. Desviar o trânsito, tentar conter aquele motim. E veja, isso é muito perigoso, porque num momento desse pode ter uma troca de tiros, pode ter uma evasão grande, pode ter um monte de problema que vai trazer consequências danosas, inclusive para a população que está ali por perto. Doutor Juarez, já houve algum momento que isso aconteceu ou quase aconteceu? Tirando esse último motim que nós vimos há 2 meses, houve um motim em Nova Lima em que os presos derrubaram paredes. Eram 184 pessoas cumprindo pena, doutor Juarez, e pessoas presas, né? E houve um motim, eles quebraram paredes e parece que 100 pessoas foram retiradas dali, né? Esse foi um caso. O senhor sabe de outros, enquanto o senhor esteve juiz? Sim, outros motins aconteceram em Nova Lima. Esse não foi o único. Vários outros aconteceram e cada dia que passa a situação vai ficando mais difícil. O nosso número de veículos aumentou muito, o número de pessoas que passam ali por perto aumentou muito. Então veja, quando acontece um motim, a população, os agentes, os próprios presos correm risco. E só um detalhe, doutora, para eu completar aqui, finalizar esse meu raciocínio, fechar o raciocínio. A senhora disse de condenados. Não, nós temos várias pessoas que ali estão, que não foram julgadas ainda, que estão aguardando um julgamento, né? Isso é muito problemático. O local onde está o nosso presídio, afora todos os problemas que nós já mostramos, ele não é adequado. A população, todo mundo corre sério risco com aquele presídio no local onde ele se encontra. E prestem atenção no seguinte: a justiça sabe o que fazer, a guarda municipal já esteve aqui, nos contou que sabe o que fazer, mas e você de casa, você sabe o que fazer caso um motim estoure no centro de Nova Lima? Então é importante a gente realmente trabalhar para que o nosso presídio saia do local onde ele está. Isso é importante para a população. E aí sim, eu acho que agora eu posso responder a pergunta que a senhora me fez no início. Sonho ou realidade? O que nós mostramos é realidade. Toda essa realidade negativa, né? Agora, nós podemos continuar sonhando para transformar esse sonho em realidade em muito breve. E é o que vamos contar para vocês no próximo bloco. Vamos para um breve intervalo e voltaremos em instantes. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata. O lugar de lixo é na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família.
O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Estamos de volta e o Dr. Juarez vai nos contar o que o INESP tem feito para transformar o sonho de se ter uma penitenciária modelo em Nova Lima, para que esse sonho vire realidade. O que precisa ser? O que o INESP tem feito, Dr. Juarez, por isso? Doutora Vanessa, o INESP há muito tempo que ele vem trabalhando com todos os seus associados no intuito de mudar a história do sistema penitenciário. Evidentemente, nós não queremos mudar só em Nova Lima, nós queremos mudar o sistema penitenciário do país, porque ele é muito ruim, mas em especial aqui em Nova Lima, quando nós falamos em presídio. A senhora há pouco ainda disse que nós temos o melhor, que é a PAC, que foi reconhecida, como já dissemos aqui algumas vezes, pela CPI do Sistema Penitenciário em 2007 e 2008, como o melhor estabelecimento prisional do país. Né? E nós, que conhecemos aqui a situação de Nova Lima, podemos informar que temos o melhor e temos o pior, porque o nosso presídio realmente ele é deplorável. Então o INESP há muito tempo vem trabalhando, vem discutindo, vem procurando o que existe de melhor. Né? E o INESP sempre ele trabalha em cima de um princípio que, coincidentemente, é o artigo 1º da nossa Lei de Execução Penal, que diz o seguinte: a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal, quer dizer, tornar efetiva aquilo que foi determinado pelo juiz, o número de anos e o regime, tudo direitinho. E além disso, o que é principal, proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. O que serve a prisão? A prisão não é vingança, gente. A prisão tem que ser usada como um remédio, como um tratamento da pessoa que vulnerou a nossa sociedade. Então nós vamos ali, durante o período que esse cidadão ali estiver, nós vamos trabalhar como uma escola, né? Produzindo um homem melhor, uma mulher melhor, para o retorno. Porque nós já dissemos, aqui nós já tivemos uma cela para as mulheres, e no mesmo ambiente dos homens. Imagine que coisa louca. Quando daqui a alguns anos forem estudar o sistema penitenciário e colocarem que uma cadeia tinha homens e mulheres, embora em celas diferentes, mas dentro de um mesmo espaço, eles vão atirar pedra na gente. Tá? E nós já tivemos aqui. Mas então o que eu digo é isso. Com base nesse artigo, nós procuramos o melhor. Procuramos a reintegração dessa pessoa à sociedade. Sim. Ele vai voltar, né, doutor Juarez? Sim. A gente vai encontrar com essas pessoas, vai dar emprego para essas pessoas, Isso. a gente vai trombar com elas. Nós já né? falamos aqui também, não só aqui, mas em vários lugares por onde eu estive, e outros associados do INESP, outros membros do INESP já também o disseram, nós não temos pena de morte, nós não temos prisão perpétua no nosso país. Então nós temos que aproveitar o período em que o homem ou a mulher ali estão para transformá-los em pessoas melhores, para evitar esse índice altíssimo de reincidência que nós temos. Falando em transformação do cidadão que está cumprindo pena, doutor Juarez fez uma visita ao sul do país, não foi isso, doutor Juarez? Sim, mas só um detalhe antes dessa visita, eu preciso mostrar para os nossos telespectadores o seguinte:
que a senhora me perguntou sobre pesquisa, o que o INESP tem feito. Então nós temos procurado muitos lugares, nós temos procurado muita literatura, nós temos procurado contato com outras pessoas que vivem ou já vivenciaram o nosso sistema, pessoas que têm muito para nos ensinar. E eu gostaria de passar rapidamente sobre a história aqui em Nova Lima. O prefeito anterior, Dr. Vitor Penido, eu estive num evento em que ele disse: nós vamos construir o presídio de Nova Lima. Né? Então, sinal de que ele realmente estava preocupado com a situação. E o nosso prefeito atual foi vice dele. Né? Também, apesar de jovem, muito preocupado com esse sistema. E eu estive com ele agora recentemente, junto com o Giacomo, que é outro membro do INESP, mostrando para ele a nossa preocupação, a preocupação do INESP, a preocupação dos seus integrantes com a situação do nosso estabelecimento prisional. Né? E não só os dois, não só o pessoal do INESP. Se nós formos pesquisar em outros lugares, vamos encontrar o nosso Tribunal de Justiça tem uma equipe que comanda, que coordena, que acompanha a execução penal em Minas Gerais. Nós temos dentro do Tribunal de Justiça um grupo que acompanha a implantação, incentivando. Eu fiz parte desse grupo durante 11 anos da minha vida como magistrado, que cuida da questão das APACs. Tanto é que a APAC começou lá em São Paulo e hoje ela é sucesso por causa do nosso tribunal. Nós já fizemos até uma homenagem aqui ao desembargador Gudsteu, ao desembargador Joaquim, ao Paulo, que foram pessoas importantíssimas nessa implantação desse sistema tão exitoso aqui no nosso espaço. Mas voltando à pergunta que a senhora me fez, sim, eu agora recentemente, eu tirei alguns dias de folga e fui para o sul do país. Eu estava na cidade de Canela e fiquei sabendo, ou melhor, eu já sabia, mas fiquei sabendo que estava bem próximo de uma cidade em Santa Catarina. Eu estava no Rio Grande do Sul e eu fui a outro estado, né, na cidade de São Cristóvão do Sul. Doutora Vanessa, foi muito interessante. Foi cansativo. Eu saí 4 horas da manhã de Canela, cheguei às 10 horas da manhã, né, foram 6 horas de viagem. Fiquei lá durante todo o dia, saí de lá e cheguei em casa 10 horas. Foram 6 horas para lá, 6 horas para cá. E o que o senhor encontrou nessa penitenciária que o senhor destaca e pinça e traz para a gente, além das fotos que vocês já estão vendo aí na tela, né, sobre as pessoas, como que é feito o cumprimento de pena? É algo assim que eu saí de lá realmente leve porque eu vi que muitas pessoas estão preocupadas com a mudança do sistema. E é bom que a gente deixe bem claro, ninguém aqui está fazendo um trabalho para ficar passando a mão na cabeça de preso. Não. Nós queremos sim que ele cumpra a sua pena, mas que ele cumpra aquilo de uma forma digna e que ele saia de lá uma pessoa útil. E eu vi isso lá em São Cristóvão do Sul. Eu estive no mesmo complexo penitenciário. Na parte da manhã eu estive na penitenciária industrial desse local. E na parte da tarde, eu estive na penitenciária da região de Curitibanos. É dentro do mesmo complexo. A primeira, que tem o diretor Fabiano como seu diretor, né? Jovem ainda, mas muito inteligente, muito envolvido, muito aguerrido, né? Ele me acompanhou por todos os lugares dentro dessa unidade prisional e eu fiquei muito impressionado de forma positiva, que eu vi que tem jeito. Né? Eu já conheço alguns lugares e lá eu achei assim... E o que o senhor viu que chamou a atenção mesmo, doutor Isso, Juarez? o que eu achei? Eu encontrei lá nessa primeira penitenciária industrial 4 unidades fabris dentro do estabelecimento. Fábricas de quê? Eu vi lá fábrica de cordas, eu vi fábrica de pregadores de roupa e o que me chamou mais atenção, eu vi uma fábrica de roupas para as pessoas que trabalham na indústria alimentícia. Então vejo que saem coisas muito importantes ali dentro. Mas o diretor Fabiano me mostrou essas pessoas realmente trabalhando. Então nós vemos que é possível. Quase é uma penitenciária com 850 presos
e mais de 400 presos, mais da metade, estavam trabalhando. E por que não todos estavam trabalhando? Porque ainda não temos unidades fabris em todo o estabelecimento. Mas já estão trabalhando para que isso venha a acontecer. Então eu fiquei muito bem impressionado nessa primeira unidade prisional. E na parte da tarde eu fui para a segunda, e lá eu estive com o diretor Jair Antônio, né? Um jovem senhor também, me acompanhou durante todo o tempo, me mostrou todas as unidades. Na primeira é só regime fechado. A segunda eu encontrei regime aberto, regime semiaberto e regime fechado. Nessa segunda, que também é industrial, né, são 10 fábricas lá dentro. Então, mesmo, os nossos telespectadores estão vendo aí um local em que só uma fábrica de móveis, né, tem 4.500 metros quadrados. Né? Podem ver 2 caminhões, que no dia que eu lá estive, 2 caminhões estavam retirando o produto do trabalho dos presos. Né? Doutora, lá tem um showroom dentro do estabelecimento. Eu vi lá fábrica de móveis, eu vi reciclagem de plástico, eu vi fábricas de material para crianças, aqueles brinquedos pedagógicos de madeira, né? Eu vi inúmeras coisas dentro desse estabelecimento. E eu cheguei à seguinte conclusão: possível é. Vamos fazer com que o preso, ao invés de ficar num depósito, matutando sempre para pior, vamos fazer com que essa pessoa passe o tempo trabalhando, passe o tempo de forma útil e que saia dali com uma profissão e que saia, melhor ainda, que saia empregado. É isso que nós queremos. Que as unidades que venham para Nova Lima saiam dali empregando aqueles presos que ali estiverem. A não ser que não queiram, mas eu tenho certeza que eles irão querer. Porque todo mundo lá, doutora, sem exceção, dos que trabalham nas indústrias, dos que varrem, né, todos ganham um salário mínimo. Pois é, doutor Juarez, eu estou aqui pensando, enquanto o senhor está falando sobre essa penitenciária no Sul, uma penitenciária que funciona, né? Lógico que ela tem algumas coisas que provavelmente não são tão perfeitas assim, né? Não há uma perfeição, mas eu gostaria de entender qual que é a diferença que o senhor acha, por que isso não aconteceu ainda em Minas? Não, nós temos aqui algumas unidades também com isso. Veja o seguinte... Com fábricas dentro? Sim, a PPP tem fábricas. A maioria dos presos trabalham na PPP. Né? E um detalhe que eu esqueci de falar, porque lembrei-me agora da PPP, e lá também os presos estudam. Né? Então o estudo e o trabalho juntos realmente mudam, né? E aí fazem aquilo que nós lemos no artigo 1º da Lei de Execução. Prepara o cidadão para o seu retorno para a sociedade. Então, somado a isso, nós temos mais um artigo da Lei de Execução Penal, que é o artigo 29, né, doutor Juarez? Que é um artigo que ele complementa o artigo 1º. Sim. Não é isso? O artigo 29 fala justamente do trabalho. O que é o fruto do trabalho do preso? Aquele dinheiro que ele recebe, digamos aí, R$1.000, ou o salário mínimo está um pouco mais do que isso, ele é dividido, ele tem que atender, ele tem que ressarcir o Estado, ele tem que preparar o retorno do preso para a sua vida laboral, então é um pecúlio que ele tem que as pequenas despesas que o preso tem ali, e tem uma coisa muito importante que eu vi lá em Santa Catarina, que é o seguinte, é o retorno de 25% do valor pago ao preso vai para o que eles deram o nome lá de fundo rotativo. Então imagine só, o preso ganha R$1.000 por mês, né? R$250 vão para esse fundo. Quer dizer, o preso trabalha e ele vai ressarcir ao Estado a despesa que o Estado está tendo com ele. É óbvio que R$250 não são suficientes para isso. Mas, por outro lado, doutora, se nós pensarmos que aqui em Nova Lima o preso fica o dia inteiro à toa, sem produzir nada e não retorna nada para o Estado, e lá o preso trabalha e retorna R$250 por mês, vamos ver, 900 presos pagando R$250 por mês. Boa. É uma renda boa. E esse fundo rotativo, ele é todo aplicado dentro do sistema penitenciário regional. É dentro dessa área de Curitibanos, dentro dessa área de São Cristóvão do Sul.
Então, por isso que lá as coisas estão funcionando muito bem. Tanto é que o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário, nós temos em âmbito federal e temos em âmbito estadual, o federal já visitou lá e lançou, eu pesquisei isso, lançou um artigo dizendo que a ideia é realmente muito boa e que tem que ser replicada para os outros lugares do estado. Então a ideia é inovadora lá. Aqui em Minas nós já fazemos ou não fazemos? Fazemos, mas não da forma como deveríamos fazer. E queremos fazer em Nova Lima. Lógico, não atendendo a esse artigo 29 Sim. da Lei de Execução. Você poderia ler o artigo? Pois não, O artigo 29. O artigo 29, ele diz o seguinte: o trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Sim. Parágrafo 1º. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender, primeiro, a indenização dos danos causados pelo crime. Seria ressarcir a vítima. Né? Num segundo momento, assistência à família do preso. Terceiro, pequenas despesas dentro do estabelecimento prisional. Ao ressarcimento do Estado, está previsto na lei, ao ressarcimento do Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado em proporção a ser fixada sem prejuízo. E além disso, fala também do pecúlio. É lógico, R$1.000 é pouca coisa, mas se nós aplicarmos bem essa verba, dividindo dessa forma aqui, dividindo da forma como estão dividindo lá no Sul, nós temos certeza que nós vamos pelo menos minorar a situação que nós estamos enfrentando hoje. Percebem que o INESP, ele realmente pesquisa e estuda o assunto. Para quê? Para implementar e para implantar. E Nova Lima é o nosso berço. Nós vamos para o nosso último intervalo. Estaremos de volta em instantes. Não saiam daí. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, ou leva lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. De volta em nosso último bloco, nós vamos mostrar para vocês algumas peças que nós temos aqui no acervo do INESP, que são verdadeiros embriões de presídios que podem vir a se tornar presídios industriais. Não é isso, doutor Juarez? Que peças são essas? Isso, doutora. Nós temos aí um uniforme, né? E nós temos aí uma toalha. O uniforme é o uniforme usado pelos presos, né, no sistema. E aquela toalha é feita para a FEMIG. Então, todas as duas peças
foram produzidas dentro de um estabelecimento prisional aqui de Minas. Então veja, Minas também faz alguma coisa igual lá a Santa Catarina. Sim. Só que nós queremos fazer com que isso tenha um nexo de continuidade, porque é muito comum, às vezes chega um diretor, implanta uma situação, quando esse diretor sai, a coisa morre. Sim. Não, nós queremos que isso faça parte do dia a dia do estabelecimento. Nós queremos que aqui em Nova Lima, quando nós tivermos o nosso presídio, a nossa penitenciária, que as indústrias que lá estão, que elas continuem por muito tempo, porque a ideia é produzir, fazer com que o preso trabalhe durante o tempo, para que ele possa ressarcir ao Estado aquilo que o Estado está gastando com ele. E depois, que ele saia dali e que ele saia empregado. Uma coisa que me passou aqui de despercebido, digamos assim, mas que eu achei fantástico lá em Santa Catarina, eu vi todas as máquinas que já estão nesse showroom que apareceu aí nessa foto. Santa Catarina, a partir desse ano, ainda esse ano, eles irão confeccionar dentro desses estabelecimentos industriais todo o uniforme da rede de ensino do estado de Santa Catarina. Gente, imagine isso, a diminuição no custo do Estado, né? E além disso, o preso chegar e ver, poxa, olha, aquele uniforme que aquela criança que amanhã vai ser um médico, vai ser um advogado, vai ser um juiz, eu é quem fiz aqui. Ele vai se sentir muito, mas muito empolgado. E útil, né, doutor Juarez? A utilidade da pena, ela não vai ser exatamente uma vingança mesmo, ela vai ser uma coisa que vai se transformar em utilidade por intermédio da educação e do trabalho. É maravilhoso. Quem já dizia isso? Cesário Beccaria. Então, doutor Juarez, nós temos terreno para a construção de um presídio? Me conta. Vamos voltar então um instantezinho. Nós já tivemos, o Dr. Paulo Pires esteve aqui conosco, nós comentamos que nós já visitamos um local junto com o Dr. Paulo e vimos um terreno fenomenal para a construção desse presídio. É lógico que eu disse aqui também que o prefeito anterior disse que iria construir, e eu fiquei sabendo que não seria no mesmo terreno. Mas então, digamos, desculpe-me, eu acredito que o terreno já está preservado. Porque, como eu sempre disse na minha vida, gente, quando muitas pessoas pensam, e pensam de uma forma muito positiva, quando as pessoas sonham, não sonham só, mas sonham juntas, elas tornam a coisa realidade. Esse terreno está separado para seu estabelecimento, eu não tenho dúvida. Então, tem uma segunda pergunta que vem engatilhada nessa do terreno. De onde virá o dinheiro? Nós temos o dinheiro? Olha, nós temos um membro do INESP que nos indicou o local onde nós podemos conseguir. Não vou adiantar nada por enquanto, né? Mas temos também, digamos, como o terreno está lá, o dinheiro também já sabemos onde buscá-lo. Tá certo. Tem projeto arquitetônico, doutor Juarez? Sim. A Secretaria de Minas Gerais, que cuida do sistema penitenciário, ela tem um projeto padrão. E nós estamos em conversação também com essas pessoas para que esse projeto seja modificado. Porque, primeiro, nós não queremos que aqui seja transformado numa penitenciária que venha gente de fora. A ideia é que, como nós fizemos a PAC, que a PAC atenda a comarca de Nova Lima, que atenda Nova Lima, Raposos e Rio Acima. É possível isso, doutor Juarez? Sim, sim, nós temos, porque a população de Nova Lima, novamente com a classe empresarial, com a classe política, né, com o INESP, vai dar as mãos e então, vai construir isso. O senhor está dizendo, então, que a sociedade, a força da sociedade é que vai fazer a realidade desse presídio. Porque se vier do Estado, talvez seja alguma coisa maior realmente que a gente tem que se adequar. Mas, em se tratando de força motriz social, a gente deve conseguir ter um presídio aqui, a gente já tem terreno, já tem dinheiro, não é isso? Vamos pegar esse projeto, vamos melhorar para adaptar as indústrias que serão instaladas nesse estabelecimento. Tudo isso vai dar assim uma outra conotação. Nós mostramos que a PAC de Nova Lima ela é exemplo não só para Minas Gerais, não só para o Brasil, já tem outros países copiando o modelo.
É lógico, o modelo não nasceu aqui em Nova Lima, nasceu em Itaúna, aqui em Minas pelo menos, nasceu em Itaúna. Mas o exemplo que nós temos aqui, ele está provocando, fazendo com que outras cidades, outros países queiram ter algo parecido com Nova Lima, pode ter certeza disso. Então, agora eu te pergunto, doutor Juarez, a necessidade dessa construção já foi reconhecida por quem precisa ser reconhecido? Sim, eu tenho certeza. Eu já disse, vou ter que repetir. O prefeito anterior falou que iria construir, então ele tinha ciência da necessidade da construção. E eu estive com o nosso prefeito atual, né? Eu mandei para ele o material fotográfico, esse material que foi apresentado aqui, eu mandei para ele, né? A semana próxima nós deveremos ter um novo encontro, mas nós estivemos numa solenidade outro dia, ele já disse para mim, doutor, gostei do que eu vi, né? Então as pessoas estão começando, ou já estão aceitando, estão explicitando de uma melhor forma a necessidade de se darem as mãos para que esse sonho seja transformado em realidade. Então, essa é a nossa pergunta final. O presídio em Nova Lima é um sonho ou uma realidade? Hoje é um sonho, né? Mas existe uma frase do Raul Seixas que eu ouvi pela primeira vez do Dom Serafim, que foi o nosso bispo, ou cardeal, se não me engano. Ele tinha uma ligação muito grande com o presídio, que o pessoal aqui assistia, os presos assistiam o programa que ele fazia em Belo Horizonte. E sempre ele mandava algum recado para as pessoas. E ele esteve conosco durante a construção, durante a instalação da APAC, e ele dizia, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Agora, sonho que se sonha junto é realidade. É isso que nós queremos. Então vamos todos sonhar juntos, vamos todos assentar ao redor de uma mesa, vamos dar as mãos e vamos transformar esse sonho em realidade. Doutor Juarez, então o senhor poderia nos contar, mais uma vez, bem resumidamente, a questão do beija-flor, que é o nosso símbolo, que é o símbolo do INESP, que é por isso que estamos aqui hoje, falando para vocês que a gente está sonhando e que a gente pode realizar juntos? Essa é uma fábula, né? Eu usei essa fábula, eu já disse isso algumas vezes em alguns lugares, em algumas palestras, que quando eu assumi a comarca de Guaranésia, no meu primeiro discurso como magistrado, eu citei essa fábula. E a fábula é o seguinte, estava tendo um incêndio numa floresta e um beija-flor com seu minúsculo bico, ele ia até o rio, pegava uma gota de água e jogava em cima daquele incêndio. E vários outros pássaros ficaram criticando esse beija-flor. Para com isso, você não vai conseguir apagar esse incêndio. E o beija-flor disse, eu estou fazendo a minha parte. Se todos fizerem a sua parte, nós iremos nivelar aquele incêndio. Muito obrigada mais uma vez por sua audiência. Participem do nosso programa por esse telefone que está aí em sua tela. E eu aguardo vocês no próximo programa. Até lá!